Quão grande e justo é o nosso Deus. Pedir aos irmãos para pegarem vossos boletins e vamos ler todos juntos Salmo 111, versículos 2 e 3. Pedir aos irmãos que se colocassem de pé. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais esse dia, Senhor, e agradecemos por essa palavra, Senhor, que ela entre em nossos corações. Amém. Você diga um bom dia aí para o seu irmão, um abraço nele. E se você quiser ficar perto dele, eu gostaria de orar, mas eu queria que você ficasse perto de alguém, para que orássemos uns pelos outros. Vou pedir então, fica perto de alguém para a gente orar, ok? Nós vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor, vamos orar, pedir que Deus cuide das nossas vidas, dos nossos corações. Uma pessoa que nós vamos orar e vou pedir que você continue orando é pela Sônia, a esposa do Trajano, que teve novamente algumas crises de dores essa semana. Nós vamos lembrar da sua vida e continuar intercedendo por ela. Então, vamos orar? Senhor, Tu és o nosso Deus, grandes são as Tuas obras, é isso que nós vemos na Tua palavra e nós confiamos em Ti. Nós temos experimentado isso de muitas maneiras na nossa vida, e isso traz alegria e conforto para nós. E o Senhor tem confiado a nós a Tua vontade, os Teus planos, e temos feito parte desses Teus planos. Por isso tudo temos aprendido dia após dia a amar mais ao Senhor, ter no nosso coração sentimentos verdadeiros e razões verdadeiras para estarmos ligados total e completamente ao Senhor. Eu agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor não nos desampara. E quando oramos juntos, intercedemos uns pelos outros, quando os irmãos estão perto uns dos outros e apresentando ao Senhor uns aos outros, então, nós estamos confiando nesse Deus de grandes obras, de grande amor e misericórdia. Um Deus que temos amado profundamente, um Deus que nos ama muito mais ainda. E nós queremos viver este relacionamento intensamente com o Senhor, profundamente todos os dias da nossa vida. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, e o Teu cuidado sobre nós é como o cuidado de um pai sobre os seus filhos, que corrige, que ensina, que prepara, que cuida, que atende aos desejos, que conhece as necessidades. Por isso, ó Deus, nos firmamos na fé de que o Senhor é o nosso Pai, que o Teu cuidado sobre nós é o melhor. E pedimos então que o Senhor cuide de cada uma destas vidas que estão aqui, das vidas que estão no nosso coração. Temos apresentado ao Senhor como a vida da irmã Sônia, que pedimos a Tua intervenção. Pedimos por outras vidas que o Senhor continue completando o Teu cuidado e o Teu amor sobre cada uma delas. Apresentamos a Ti tudo isso diante do Senhor. Sabemos da importância que o Senhor dá para cada um de nós. Por isso pedimos a Tua misericórdia e Teu amor. E desde já agradecemos por tal cuidado sobre nós. Assim oramos agradecidos e confiantes em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar com muita alegria o hino do HCC número 32.
ler mais uma vez a palavra de Deus, Lamentações 3, 22 e 23. Está no boletim. A sua misericórdia e seu amor duram para sempre. Todos. Momentos de dízimos e ofertas com o hino do HCC 243. Irmão Jefferson, por favor, leve-nos em oração. Senhor eterno Deus, mais uma vez estamos na tua casa para te prestar este culto de adoração, de louvor, por tudo aquilo que tu és para as nossas vidas. És o nosso sustento, és o nosso abrigo, tu és, Senhor Deus, o motivo da nossa existência. Se nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, é porque o Senhor nos permitiu que aqui estivéssemos. E agradecidos somos, Senhor, por tudo aquilo que tens feito por nós. Não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor nos amou, nos enviou Jesus, Senhor e Salvador nosso, nos permitiu, Senhor, termos acesso a Ti através de Jesus Cristo, e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem ajudado o Teu povo, a Tua igreja. Senhor Deus, nós agradecemos também, porque tens permitido que cada um de nós tenhamos energias e forças para o trabalho, para conseguirmos este nosso sustento, e assim também, Senhor Deus, conseguirmos contribuir com a obra do Senhor nesta igreja através dos nossos dízimos e ofertas. Usa, Senhor Deus, estes recursos, instruindo e dando sabedoria a cada um dos líderes e responsáveis desta igreja, para que este dinheiro possa contribuir com a evangelização, com o crescimento do Teu reino na terra, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor Deus, por isto, mas te rogamos também, Senhor, que estejas visitando e abençoando aqueles que, por algum motivo, ainda não tenham conseguido, Senhor Deus, um trabalho, algo que possam realizar para conseguir esse recurso, esse sustento próprio, e também aqui poder ser grato a Ti e contribuir na Tua casa. Muitos são os desafios que a Igreja Batista Ebenezer tem para utilizar estes recursos. Temos tantas reformas, temos tantos projetos que muitas vezes nos parecem apenas sonhos, mas pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a realizá-los para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso tudo oramos agradecidos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.
Vamos ouvir a mensagem do nosso pastor. Mas como é bom acordar domingo de manhã e já perceber os raios solares entrando pela janela do nosso quarto, saber que vai ser um dia mais agradável, um dia bonito. Até quando a gente abre, entra aquele sol todo, aquela claridade, o calor, e a gente pensa, vou para a igreja hoje encontrar os meus irmãos. E quando a gente chega, fica sempre uma expectativa, né? Será que o pessoal vai estar lá? Será que realmente nós vamos nos encontrar, né? E aí, conforme os irmãos vão chegando, vão aquecendo o coração, assim como os raios solares fazem, né? E eu tenho sempre pedido para os irmãos, tenho colocado um recadinho no boletim, para os irmãos cuidarem da nossa apresentação ali na internet, para que aquelas pessoas que olham pela internet vejam os irmãos, e eu estou muito feliz porque os irmãos têm correspondido, né? Então acredito que aqueles que assistem a gente podem ver alguns dos irmãos que ficam mais à frente aqui, e eu estou bastante contente com isso, que os irmãos têm correspondido. E a nossa expectativa, a nossa esperança é que aqueles que não podem estar conosco aqui ao vivo e a cores, como a gente diz, né, pelo menos possam compartilhar um pouquinho desses momentos, possam visualizar o rosto dos irmãos, saber que os irmãos estão conosco, da palavra, das músicas, de tudo que vivemos aqui. Eu acredito que dessa maneira os seus corações serão aquecidos um pouquinho, né? Com aqueles primeiros raios solares antes de abrirmos totalmente a janela. Que seja assim, que todos sejam abençoados. Também estou contente por muitas coisas que temos realizado na nossa igreja. Pelos domingos de manhã a gente chega, na frente já está cheio de carros. Nós ouvimos as mulheres conversando, ouvimos as risadas de longe, dá para perceber que tem bastante, né? Mas é uma coisa boa, eles estão no estudo das mulheres moderadas, e eu fico muito feliz porque são várias atividades. Ontem teve o encontrão das mulheres, eu não tenho informações ainda, porque eu não consegui conversar com elas, e o coro masculino e mais algumas pessoas que nos acompanharam, nós estávamos lá na PIB de Poá, onde fomos participar do quarto encontro de corais. E eu fui convidado para trazer a palavra, e o coro masculino foi representar os coros da nossa igreja. Então foi uma coisa muito bonita, e receberam muitos elogios, então eu fiquei contente, porque nós superamos as expectativas que eles tinham, né? Então foi uma coisa muito boa, muito agradável, o tempo que passamos juntos ali ontem à noite também. Assim eu tenho visto a igreja bastante mobilizada, com muita coisa acontecendo, e acredito que essa é a resposta das orações, é o propósito de Deus aparecendo nas nossas vidas, e quero deixar a minha palavra de incentivo, de motivação, de alegria, para que todos nós continuemos em tudo isso que Deus tem colocado para nós. Há muita coisa a ser feita, como o Jefferson disse na sua oração, e estas coisas dependem das nossas vidas. Nós que estamos aqui, que estamos dispostos, colaborando de todas as maneiras, estamos sendo os instrumentos de Deus para que isso continue acontecendo e muitas vidas sejam alcançadas. Mas há uma mensagem que quero compartilhar com os irmãos, que está no livro de Mateus, no capítulo 11. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11. Essa palavra é meio dura, acho meio dura para os nossos corações. Ela não tem intenção de criar um julgamento, mas tem a intenção de ser uma primeira reflexão para tudo que nós falamos e para tudo que nós fazemos. Queria que você pensasse sobre isso. Qual é o evangelho que nós pregamos? Quando nós dizemos para as pessoas sobre Cristo, sobre as Escrituras, sobre Deus, sobre a igreja, sobre o convívio, sobre o batismo, sobre a ceia, sobre todas as coisas, qual é a primeira atitude que ela precisa ter? Esse é o ponto que nós precisamos ensinar, e esse é o ponto que precisamos aplicar na nossa vida. A Bíblia ensina que, uma vez que fomos alcançados por Cristo Jesus, nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo, foi estabelecida uma aliança com Cristo Jesus, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia não diz que nós deixamos de pecar. A Bíblia diz que o pecado ainda continua. Nós já não somos o velho homem, mas o pecado permanece ao nosso redor.
E é possível que muitas vezes nós pequemos. Nosso relacionamento com Deus está comprometido. Há uma dúvida se a salvação também estaria comprometida. Nós entendemos que a salvação está firmada em Cristo, mas o nosso pecado precisa ser tratado e corrigido, porque é o nosso relacionamento com Deus. Nós não queremos ofender os nossos irmãos, nós não queremos ofender os nossos familiares, e eles não deixam de ser nossos amigos ou nossos familiares quando os ofendemos. Mas o relacionamento está prejudicado e precisamos consertar isso. E é exatamente isso que acontece nos nossos dias. Quando hoje tratamos o nosso pecado com Deus, não significa que estamos tratando a nossa salvação depois que já cremos em Cristo Jesus e fomos regenerados, mas estamos tratando o nosso relacionamento com Deus. E ele não pode ficar comprometido, ele não pode ficar desestabilizado, ele não pode ficar dependendo de oportunidades ou sentimentos. Ele precisa estar sempre em dia, ele precisa ser o melhor, ele precisa estar numa ligação profunda com Deus, de amor, de santidade, de proximidade com Deus. Então vamos ler esse texto no capítulo 11, a partir do versículo 20, que diz assim: Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Como disse, eu considero um texto pesado, porque está havendo um julgamento de Jesus sobre essas cidades. O julgamento sobre Tiro e Sidom já estava previsto em Ezequiel 26 a 28. Isso aconteceu. Já essas cidades já haviam passado por aquilo que havia sido prometido, a sua desolação, a sua destruição. Cafarnaum, isso não aconteceu com Cafarnaum, mas nós vemos Sodoma, a destruição que houve em Sodoma já no Antigo Testamento. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, da destruição que houve. Nesse sentido, quando olhamos para essas cidades, nós percebemos que aquilo que fica mais evidente é o pecado que as cidades tiveram. E a sua maneira de ir contra Deus, bem evidente, bem notória, bem objetiva. As cidades estavam contra Deus. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para Cafarnaum, que está nessa história, nós percebemos que Cafarnaum foi uma cidade bastante importante para o ministério de Jesus, que Jesus estava sempre em Cafarnaum. E nós não vemos citações na Bíblia falando que Cafarnaum estava contra Jesus. Nós vemos que Jesus nunca foi expulso de Cafarnaum, nunca houve situações que comprometessem o ministério de Jesus em Cafarnaum. Vemos outras cidades que deram problemas, vemos outras citações de coisas ruins que aconteceram, mas Cafarnaum não, é uma cidade tranquila, onde Jesus exerce. E num dos comentários que li, ele chama de Cafarnaum de quartel-general do trabalho de Cristo Jesus. Achei interessante essa maneira. Então dá a impressão de que Cafarnaum é a cidade exemplar diante das outras cidades que nós vemos. Ali Jesus não foi recusado, ali Jesus não teve dificuldades para exercer o seu ministério. Mas eu fiquei pensando, por que Jesus falaria isso então de Cafarnaum? Por que Jesus faz essas comparações? Quando nós estamos vendo esta maneira, e Jesus vai explicar aqui que o maior problema é a questão do arrependimento. O arrependimento é uma palavra importante para nós cristãos. Nós ensinamos que não é possível que os pecados sejam perdoados se não houver arrependimento.
O arrependimento significa constatar o erro, não aceitar aquela situação, não aceitar os mesmos sentimentos que houve durante o erro, não considerar aquilo como uma coisa boa, ou como uma coisa conquistada, ou como uma coisa acertada, mas olhar para aquilo e dizer assim: o que fiz não estava certo. Então é essa atitude e esses sentimentos que são alimentados no coração que apresentam um arrependimento. É quando eu olho aquilo e digo: não devo fazer mais. E quando eu olho algumas situações ainda digo: vou corrigir, porque tem situações que é possível corrigir. Então é possível resolvermos o problema de uma mentira e procurarmos a pessoa dizermos a mentira. É possível restaurar as perdas, né? Estragamos alguma coisa, emprestamos e não devolvemos, deixamos de pagar a conta na cantina que ficou lá e a gente esqueceu. Então, restituir o erro, consertar as coisas, então, é possível restaurar. Isso mostra o nosso arrependimento. Mas quando simplesmente esperamos o perdão da outra pessoa e dizemos: ela tem que nos perdoar, que é um movimento atual, nós ouvimos sobre perdão, a questão do perdão é sempre tratada dessa maneira, que o outro precisa nos perdoar. Mas não há arrependimento. Então, quando existe essa maneira de ver as coisas, então está fora do plano bíblico. Não é isso que pregamos a respeito de Jesus. Nós não dizemos: todas as pessoas estão perdoadas por Cristo e todas vão para o céu. Nós dizemos: você precisa se arrepender, precisa crer no que Jesus fez por você, e aí precisa confessar os seus pecados, e precisa ir para Cristo e permitir que Ele renove a sua vida, e comprometer-se com Cristo. E você precisa ir para o batismo dizendo: olha, morri para o mundo, aquele velho homem cheio de pecados, com aqueles valores, está morto, mas nasceu um novo homem, onde há um governo novo, que não é mais o pecado, não são mais os desejos, não são mais os impulsos, mas agora há um novo governo. Esse governo é Cristo Jesus. Quando há toda essa sequência, então houve uma transformação, o arrependimento foi de verdade, e é isso que nós anunciamos. O problema é quando estas coisas não são evidentes depois. Ontem nós estávamos falando lá no encontro de corais e falamos um pouco sobre música, e eu quero citar o mesmo exemplo aqui. Às vezes nós estamos ensaiando no coral e aprendemos a música, e depois ensaiamos de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de umas 10 vezes a gente está quase seguro que está tudo bem, né? Então fazemos aquela avaliação, o último ensaio geral, vamos cantar, depois cantamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e depois de 3, 5, 10 anos cantando aquela música, alguém canta diferente, a gente fala: mas está diferente, tem uma notinha que ficou estranha, e aí eu vou ver na partitura, eu tinha aprendido errado aquela nota, e depois de tantos anos cantei aquela nota errada e nunca percebi. É assim que acontece quando não estamos atentos a todos os detalhes. É assim que acontece quando nós falamos assim: eu já aprendi, eu já sei, depois dos primeiros ensaios eu já estou achando que eu poderia até fazer o solo daquela música, né? Então, quando está assim, eu já desisti de aprender, e o erro vai ficar lá. E quem conhece vai ficar vendo o meu erro todas as vezes que eu cantar, e eles vão ver o meu erro, falar: ele está cantando errado, e eu estou aqui na frente achando que eu estou fazendo uma coisa maravilhosa, né? Olhando para todo mundo e digam: olha como eu sou bom, como eu sei fazer bem. E os irmãos estão olhando e falam assim: mas tem uma nota errada lá. É isso que acontece quando nós paramos de avaliar a nossa vida, de refletir, de pegar conceitos básicos do cristianismo e aplicar na nossa vida, de pegar as coisas mais simples. Nós falamos de coisas simples, falamos de fé, esperança e amor. Mas será que temos exercido de verdade fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele tem feito, naquilo que Ele já alcançou, naquilo que Ele já cumpriu? Será mesmo que quando nós oramos existe uma fé e uma esperança verdadeira nas nossas orações? Será que a nossa esperança também está de que a nossa oração ela está em consonância com a vontade de Deus? Ou será que nós estamos pedindo uma coisa tão absurda que eu concluo sempre dizendo assim: ó Deus, mas seja a tua vontade, porque eu não tenho certeza, né? Então, se for da tua vontade, o Senhor faz, senão eu não posso orar assim. Eu queria que a gente avaliasse um pouco mais se o nosso amor ele tem sido de verdade, porque existem padrões. Quando a gente fala de amor, a gente fala de amor e muitas coisas vêm à nossa cabeça.
No próprio texto, quando olhamos a palavra amor, tentamos identificar qual é a palavra em grego original que vai demonstrar mais ou menos qual é a linha de amor que está sendo dita. Nós entendemos como diferentes o amor entre um homem e uma mulher, entre um pai e um filho, entre amigos. Nós entendemos que há diferenças entre amor. Mas quando pensamos que as Escrituras dizem para amar a Deus sobre todas as coisas, é assim que nós temos amado a Deus? Ou já desistimos e pensamos, mas eu já sei isso daí, não precisa mais falar sobre isso? Quando vemos princípios básicos como amar o próximo, eu pergunto se a nossa conduta diária tem cumprido aquilo que é tão básico das Escrituras e da Palavra de Deus. É tão básico, mas eu pergunto se no nosso dia a dia nós temos conseguido cumprir isso na sua totalidade. E agora, vendo esta palavra como sendo a palavra primeira ao anunciar Cristo Jesus, primeira atitude que alguém deve fazer, nós começamos a contar os testemunhos, contamos da igreja, falamos do que Cristo fez. A primeira coisa que a pessoa deve fazer então, arrepender-se. É a primeira coisa. Mas eu pergunto se esse sentimento de arrependimento, se essa situação de refletir sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia, sobre a nossa conduta, se ela faz parte também dos nossos pensamentos e da nossa conduta. Se nós temos olhado como as pessoas reagem às nossas vidas, à nossa conduta, à nossa fala, se nós temos visto como deve ser o sentimento de Deus, se nós lemos as Escrituras para ver o que Deus ensina, o que Deus considera certo e errado, o que é bem evidente, se estas coisas estão condizendo com a nossa vida, ou se simplesmente estamos cantando a música e achando que está tudo bem. Eu queria que houvesse uma reflexão muito grande, porque quando nós vemos Cafarnaum, nós não vemos então uma cidade com grandes problemas contra Cristo. Vemos simplesmente uma cidade que não faz nada a respeito de Cristo, também não se interessa e simplesmente ignora a Cristo. Uma cidade que se acha muito boa, maravilhosa. Usa o texto que Isaías fala a respeito até de Satanás, dizendo: você pensa que está indo para o céu e na verdade você está indo para o inferno. Então nós vemos que a segurança, quando está em nós mesmos, como Cafarnaum tinha a segurança em si mesmo, ela não vai nos levar até os céus. E é importante fazer uma reflexão. Como nós temos facilidade de julgar as coisas. E nós julgamos o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que está certo, o que está errado. E nós gostamos muito de julgar isso com relação aos outros. E como nós ouvimos ali no MBC, no encontro dos casais, nós vemos que quando fica uma sujeira no nosso dente, né, nós podemos notar quando olhamos a sujeira no dente do outro. No nosso a gente não vê. Então damos aquele sorriso maravilhoso, o típico sorriso do cesta básica, né? Tem feijão, arroz, alface, está tudo lá, né? E aí nós achamos que está tudo lindo e achamos ruim quando vemos alguém na mesma situação que nós, e apontamos o dedo e falamos e não olhamos e achamos ruim. E nós estamos às vezes da mesma maneira. Quando está em nós, nós não enxergamos. Isso precisa ser tratado, irmãos. E o nosso julgamento no dia a dia precisa existir com relação a nós mesmos. Olhamos para nós. Eu queria que você pensasse o que você pode fazer para que as coisas mais simples não sejam esquecidas. Nós amamos estudar a palavra de Deus, amamos olhar para as coisas profundas da palavra de Deus, amamos olhar os textos bíblicos, pensar nas suas interpretações, no que quer dizer aquilo, no sentido original do texto. Gostamos de olhar lá no hebraico, no grego, vamos procurar até o aramaico algumas vezes, vamos olhar o contexto histórico, olhamos para todas estas coisas e vamos nos aprofundando, e isso está muito certo. Mas às vezes estamos indo para esse caminho de uma forma tão contundente, que quando olhamos depois a próxima parte do texto bíblico, quando Deus vai falar do repouso para os cansados e oprimidos, esquecemos dessa oração de Jesus que está no versículo 25. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos, porque isso foi do teu agrado. Os pequeninos não puderam fazer as mesmas avaliações que nós. Os pequeninos não puderam aprofundar-se naquelas questões como nós. Eles pegaram as coisas mais simples e viveram aquilo profundamente.
E Jesus está incentivando a isso, a olharmos estas coisas de maneira mais simples e aplicarmos na nossa vida. Não esquecermos estas coisas como as mais importantes naquilo que eu prego e naquilo que eu vivo. Naquilo que eu exijo dos outros, mas que primeiro eu mesmo vivo. Naquilo que eu ensino como conduta e não como exigência ou cobrança. Que esta palavra fique no seu coração. Que você seja cobrado por si mesmo e comece das coisas mais simples. Há muitas coisas simples e muito boas que nós podemos fazer. Às vezes nós olhamos para o nosso dia a dia e percebemos que faltou tomar um café da manhã sentado na mesa, aproveitando os raios do sol. Faltou às vezes aquela companhia que nós gostaríamos, de sentar um pouquinho com a pessoa que nós gostamos tanto e ficar um pouquinho com ela e conversar 15 minutinhos. Faltou um pouco daquele tempo entre uma atividade e outra, a gente corre tanto, faltou um pouquinho para eu sentar num sofá bem confortável e relaxar durante 15 minutos sem precisar pensar em nada, né? Só pensar nas coisas boas. São coisas tão simples e que o nosso dia a dia vai correndo, vai passando e essas coisas foram embora e a gente não sabe mais. Chega na hora do almoço, a gente engole a comida e você comeu o que? Não lembro. Então foi tão rápido, não deu tempo nem de ver o que eu estava comendo. E essas coisas passaram. E no cristianismo, irmãos, há muitas coisas boas que são profundas da palavra de Deus e da experiência com Deus, mas as mais simples não podem ser esquecidas. Eu quero incentivar para que cada um de nós trabalhe por isso, pela sua própria vida, uma reflexão mesmo, uma oração, aí sim bem profunda com Deus. Gaste tempo para avaliar isso com Deus. Invista o seu tempo nisso, gaste o seu tempo nisso, vale a pena, irmãos. Quando eu vi os textos bíblicos no boletim, eu agradeci muito a Deus, porque a gente vai se corrompendo, a gente vai se perdendo, a gente perde os valores, a gente ofende as pessoas, a gente vai contra tudo que Deus ensinou, mas o texto disse que as misericórdias de Deus são a razão pela qual nós não somos consumidos. Então no final da sua oração, depois da sua reflexão, ainda vale um louvor a Deus. Deus, muito obrigado, porque com tantas coisas que eu poderia estar melhor, que ainda não estou, o Senhor tem sido muito bom para mim. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem mantido a esperança na minha vida. E eu quero continuar crescendo. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, nós temos uma esperança muito forte de que a vida dela vai mudando. E cada situação em que ela vive, que ofende a Deus, nós esperamos que ela mude. Nós falamos, nós dizemos para ela, nós explicamos, abrimos a Bíblia e dizemos: olha, está escrito aqui, vá por esse caminho, vá por aquele, faça assim, faça daquele jeito. E nós vamos ensinando. E estas coisas não podem estar diferentes na nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse caminho tão simples, mas tão importante para nós. Amém. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. E eu gostaria de pedir que houvesse então essa reflexão. Eu quero aproveitar esse tempo. Nós refletimos na palavra de Deus. Eu vou pedir primeiro que haja um tempo de oração individual. Eu queria que houvesse um tempo de oração individual, em que você orasse ao Senhor, você tratasse com Deus. E você falasse com Deus e fosse bem honesto das coisas que você realmente sabe, que você pode aperfeiçoar em Cristo, que você pode aperfeiçoar com Deus. Há muitas coisas, eu quero que você pense em todas elas. Faça uma lista na sua mente e trate essas coisas com Deus. Eu vou pedir que alguém toque uma música para nós, enquanto, por favor, Silvia, enquanto nós ouvimos esta música, que haja esse tempo com Deus. E depois eu quero orar junto com você.
Ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, o Senhor que é o Deus de misericórdias, o Senhor que é o Deus que nos alcança todos os dias da nossa vida, um Deus presente e imanente, aquele que pode ouvir as nossas orações quando gritamos muito alto ou quando apenas pensamos, quando estamos aqui na igreja ou quando estamos lá escondidos no nosso quarto. Onde quer que estivermos e como orarmos, o Senhor pode nos ouvir. O Senhor está perto e presente. Graças ao teu grande amor por nós, o Senhor Deus que não desistiu de nós, e as tuas misericórdias continuam sobre as nossas vidas, sobre todos nós. E eu quero agradecer ao Senhor por isso. Reconhecemos que este teu amor sobre as nossas vidas tem tratado os nossos corações. E o Senhor tem insistido conosco para que continue havendo um aperfeiçoamento na nossa vida. O Senhor tem insistido conosco que o nosso relacionamento deve ser sempre medido, deve ser pensado, deve ser trabalhado, para que não caiamos, ó Deus, na mesmice ou na rotina e nos esqueçamos do Senhor e do teu amor. Às vezes transferimos o que sentimos para uma pessoa e transferimos para o Senhor e começamos a sentir as mesmas coisas pelo Senhor. Que o Senhor nos perdoe por isso. Nós criamos imagens na nossa cabeça que não refletem quem realmente o Senhor é. Mas quando refletimos, quando pensamos, quando lemos os textos, quando vemos as ações do Senhor no nosso dia a dia e as respostas às nossas orações, então começamos a pensar melhor, começamos a definir novamente quem o Senhor é. E quando pensamos assim, então realmente conseguimos dignificar o Senhor, conseguimos considerar melhor, conseguimos ver, ó Deus, o amor e a misericórdia do Senhor sobre nós, vemos o teu grande poder sendo manifestado, vemos também o quanto estamos distantes dos teus propósitos, mas também vemos a insistência do Senhor, o fato que o Senhor não desistiu. Por isso, continua tratando as nossas vidas, continua falando conosco e ensinando no nosso dia a dia. Que o Senhor não permita que nenhum de nós aqui, de todos nós que estamos juntos, que estamos ouvindo a tua palavra, aqueles que estão pela internet, que o Senhor não permita que nenhum de nós continue sendo do mesmo jeito, mas que todos nós cresçamos no conhecimento de Deus, nos valores do Senhor e no amor ao Senhor também. Sabemos, ó Deus, que tudo que realizamos aqui, um dia simplesmente vão deixar de existir. Sabemos que um dia nós não conseguiremos mais fazer todas as coisas que fazemos. E assim como a tua palavra diz que também os dons vão passar, e tantas coisas vão ficar para trás, mas a tua palavra não vai ficar para trás, ela nunca vai passar. E de todas as coisas, ó Deus, que vão passar, aquilo que vai permanecer é o amor que o Senhor estabeleceu e que o Senhor nos permitiu viver. Então, ó Deus, não nos deixe distanciar, nos perder com outras coisas, mas que todas as outras coisas sejam apenas o meio pela qual nós buscamos intensamente ao Senhor e vivemos o amor do Senhor na nossa vida. Que todas as outras coisas sejam oportunidades de refletir o teu amor no trabalho, nos relacionamentos, no nosso lazer, nas nossas responsabilidades, nas nossas condutas, em todas as coisas, que o teu amor seja evidente em nossas vidas. E quero pedir ao Senhor que amanhã estejamos melhores do que hoje, e assim por diante, que cada dia aprendamos mais, que cada dia nos fortaleçamos mais, que cada dia haja, ó Deus, um interesse no nosso coração em corrigirmos e andarmos cada vez mais perto do Senhor, na tua santidade, no teu amor também. Ensina-nos. É a misericórdia do Senhor sobre nós, que não desistiu. Obrigado por isso. Obrigado por cada irmão, ó Deus, que realmente orou, buscou o Senhor, se apresentou a Ti. Que cada um desses irmãos seja usado pelo Senhor para pregar esta mensagem, primeiro pela sua própria vida e depois pelas suas palavras. Que o Senhor use cada um deles no seu dia a dia. Que o seu testemunho, ó Deus, possa refletir esse teu grande amor e a tua presença em cada vida. Obrigado, nós esperamos no Senhor e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em cada coração, principalmente nesta igreja, quando nós estamos juntos,
O Senhor tem se mostrado, o Senhor tem se apresentado. Nós temos experimentado de muitas maneiras. Nós te louvamos por tudo isso. Confiamos no Senhor e oramos juntos na mesma fé. E em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus.